Bom, gente, vamos retomar aqui. A gente vai falar sobre a interpretação da função hepática, agora a princípio, e os demais exames também em decorrência. Bom, para a gente avaliar a função hepática, a gente tem que levar em consideração que essa função hepática está relacionada com a síntese de proteína. Então, 90% das proteínas plasmáticas, elas são a albumina, a globulina e o fibrinogênio. Só que a gente também tem a pré-albumina, temos a transferrina e a ferritina, que a gente já viu, né, em hemograma. Temos os fatores de coagulação sanguínea, que também já demos uma pincelada sobre isso quando a gente estudou no hemograma, como por exemplo a vitamina K, que está muito relacionada com essa coagulação sanguínea. Temos também o fibrinogênio e a protombina, que é aquele tempo de protombina que vocês veem nos exames aí. E a gente tem também a proteína ligadora de retinol. Então, todos esses exames eles estão voltados para a síntese de proteína e estão relacionados com a função do fígado. Para a gente avaliar a função hepática, quais os exames que a gente pode solicitar? A transferrina, por exemplo, que é aquela proteína que transporta o ferro para poder suprir as necessidades nos tecidos. A gente tem o valor de referência aí entre 200 a 400 miligramas por decilitro. E temos também a ferritina, que vai ser a proteína que reserva o ferro. Não vou me adentrar nesse assunto porque a gente já falou antes lá em anemia. É uma proteína de fase aguda, está muito relacionado com infecções, inflamações e também com traumas. Os valores de referência variam aí de homem para mulher. Homem de 20 a 300 e mulher de 20 a 120 miligramas por decilitro. Tanto a transferrina como a ferritina, como vocês viram lá no hemograma, está muito relacionado com as anemias. Quando a ferritina ela dá elevada, a gente sabe que pode ter, por exemplo, uma condição de excesso de ferro, ou tem uma infecção aguda, ou está relacionado com algum traumatismo, por exemplo, uma pessoa caiu de moto. Doenças inflamatórias, ou pacientes que foram transfundidos, casos de cânceres, casos também de anemia hemolítica e de anemia megaloblástica, lesões no fígado e também casos de artrite reumatoide, doenças renais e casos de parasitose. Então, a ferritina elevada ela pode estar relacionada com várias condições. Como é que a gente vai saber o que é que de fato está relacionado? Exames complementares e também com a própria anamnese, né, conhecendo o paciente e a história dele, a gente consegue saber direitinho. A albumina está relacionada com a síntese hepática, relaciona-se com o equilíbrio hídrico e osmótico e está relacionado com o transporte de substâncias como, por exemplo, cálcio, progesterona e drogas. Temos também o ferro não ligado à transferrina, que é quando ocorre uma captação incontrolada do ferro e aumenta bastante o estresse oxidativo, gerando reações com os radicais livres, e aí seriam aqueles superóxidos, os peróxidos de hidrogênio, os radicais de hidroxila, e causariam muitos danos nas organelas. É quando acontece também a aterogênese e a hemocromatose, que é quando o ferro se acumula nas células parenquimais. Temos aqui algumas provas para a gente saber como é que a função hepática está. Quais são os exames que a gente mais pede, na verdade? Bilirrubina direta e a bilirrubina indireta. A bilirrubina direta também como conjugada e a bilirrubina indireta não conjugada. A bilirrubina direta ela vai avaliar a integridade do hepatócito e também a permeabilidade das vias biliares, tanto intra quanto extra-hepáticas. Já a bilirrubina indireta está relacionada com a capacidade de depuração do fígado. As causas do aumento da bilirrubina direta. Então, o que é que pode estar relacionado com esse aumento, se, por exemplo, vocês pegarem o exame e estiverem valores elevados? Pode ser que esteja ocorrendo uma deficiência na eliminação da bilirrubina pela bile, então já é um problema aí que não está conseguindo eliminar da forma correta. Se tiver aumentado tanto a bilirrubina direta quanto a indireta, pode ser também por uma obstrução do fluxo dessa bile. Pode ter alguma lesão intensa lá no hepatócito, pode também ter uma deficiência na conjugação e também refluxo de bilirrubina conjugada para o sangue. Então, são as principais causas desse aumento. Aí temos as enzimas celulares, que são as transaminases, que marcam necroinflamações,
que são o TGO e TGP, que vocês já devem ter visto falar. Então, sempre quando a gente fala de fígado, já associa para esses dois exames, né? O AST ou o TGO, ele também, além de estar no fígado, também está nos músculos esqueléticos, nos músculos cardíacos, nos rins, no pâncreas e nos eritrócitos. Está relacionado com o infarto agudo do miocárdio. Ele está normalmente aumentado 6 horas após o infarto e aí só volta à normalidade após 3 a 4 dias. Já o ALT ou TGP, ela é mais específica do fígado, já que não há enzima nenhuma, essa enzima em nenhuma outra parte do corpo, na verdade. Então, se a gente quiser ter certeza de que tem alguma alteração no fígado, pode pedir logo o TGP, que ele é mais específico. Temos a fosfatase alcalina, que está em todos os tecidos e no fígado também. Está relacionado com doenças hepatobiliares e com processos obstrutivos. Também com doenças ósseas e metástases, quando tem também tumor na próstata. O gama-GT, que é essa sigla GGT aí, que é o gama-glutamiltransferase, ele está no fígado, nos rins, no pâncreas, no intestino e na próstata. Está relacionado com essas doenças hepatobiliares também, com doenças hepáticas ligadas ao etanol, então normalmente pessoas que utilizam bastante álcool, né? Dá elevado nessas condições. E no pós-infarto ele fica aumentado também por até umas 4 semanas. E a gente tem também o LDH, que aumenta no sangue em consequência de doenças hepáticas e também no infarto agudo do miocárdio. Esses são os exames que a gente mais solicita para saber, para poder avaliar a função do rim, ou do fígado, perdão. Aí a gente tem aqui um quadro que mostra uma evolução das enzimas hepáticas antes e depois de cirurgias bariátricas. O TGO, por exemplo, antes ele pode variar de 56 a 95 e depois ficar entre 27 e 43, sempre diminuindo no final, né? O gama-GT antes fica entre 110 e até 49 depois, então pode haver uma perda total aí de 25 quilos. Em relação à função renal, a gente já sabe que é para poder avaliar a função do rim. Tem relação com a regulação do volume de água no nosso organismo. Também está relacionado com o controle do equilíbrio eletrolítico, com a regulação do equilíbrio de ácido base, né, ou ácido básico, como quiserem chamar. Está relacionado com a conservação dos nutrientes, também com a excreção dos resíduos metabólicos. Então, tudo o que fica de excesso, ele precisa ser eliminado. Então, por exemplo, a ureia, a creatinina, o ácido úrico, é a função do rim eliminar esse excesso, né, excretar. Regulação da pressão arterial sistêmica, também tem a relação. Formação da eritropoetina e a homeostase do cálcio e do fósforo. Então, a função renal ela é importantíssima no nosso corpo e todo mundo já deve saber como a gente deve ter cuidado em manter esse rim funcionando bem. Quais são as provas para a função renal? Quais são os exames que a gente pode solicitar para saber se está tudo ok? A ureia sérica, o que é a ureia? É um produto do catabolismo de aminoácidos e das proteínas que pode ter totalmente interferência da dieta e do músculo. A creatinina sérica é um produto também do catabolismo muscular e o ácido úrico já vai ser um produto de degradação das purinas. O ácido úrico é aquele que, quando está em excesso, quando ele não é eliminado, gera gota e outras complicações, onde há o depósito, né, de cristais nas articulações que doem bastante. Então, a gente precisa sempre estar avaliando essa questão. A ureia, o valor de referência é de 10 a 45. Quando é que há uma uremia? Quando há aumento do catabolismo, ou quando tem uma ingestão excessiva de proteína, ou se o paciente está desidratado, se está passando por uma infecção, se passa por algum choque hemorrágico, se tem alguma hemorragia no sistema gastrointestinal, se tem diabetes, se tem um infarto agudo do miocárdio, ou então está com algum problema no trato urinário, como litíase, né, que são as pedras, ou uma obstrução prostática. Então, normalmente, quando a pessoa ingere muita proteína, a gente pode ter aqui, e essas outras condições, como eu falei para vocês, um estado de uremia, quando o valor dessa ureia sérica vai dar muito alto, certo? Já quando dá os valores diminuídos,
pode estar relacionado com alguma insuficiência no fígado, né, insuficiência hepática. Uma dieta pobre em proteínas, casos de caquexia, gravidez e também casos de doença celíaca, e normalmente esses níveis de ureia vai dar baixo. Então, se vocês pegarem lá os exames, vocês já podem ter uma noção do que pode estar significando isso aí. Lembrando que sempre vai fazer correlação com a anamnese e todas as informações que eles passarem. A uremia, né, quando essa ureia está alta, o que pode estar relacionado com sintomas, o que pode causar? Mal-estar, fraqueza, náuseas e vômitos, câimbras musculares e também coceira, o gosto de metal na boca e também prejuízo a nível neurológico. Já a creatinina sérica, temos aí valores de referência diferenciados para crianças e adultos. Quando a creatinina está aumentada, normalmente está relacionado com quem tem baixa estatura, casos de desnutrição, ou quando tem redução da massa muscular ou alguma doença hepática severa. Quando esse nível de creatinina está reduzido, a gente já tem aí um fluxo reduzido de sangue no rim. Está relacionado também com choque, com desidratação, com insuficiência renal, com obstrução do trato urinário, com uso de drogas. Então, sempre que a gente pegar um exame e tiver nessas condições, a gente já pode imaginar o que o paciente tem e tratar da melhor forma, encaminhar, se ele não tiver já sendo acompanhado por um médico, para ser investigado melhor e tratado. Já o ácido úrico tem relação também com a alteração da função renal, mas também com hipertensos e diabéticos. Eles vão gerar uma redução na velocidade de excreção. Então, normalmente esses pacientes que têm já uma alteração no rim, nessa função do rim, ou que tem a pressão alta e diabetes, tem já uma redução dessa velocidade de excreção. Então, é mais fácil ele se acumular e causar, né, as situações indesejadas. Os valores de referência vão variar aí de homem para mulher, vocês podem estar dando uma olhadinha. Como eu falei para vocês, o excesso de ácido úrico ele pode causar gota, né? Essa inflamação aqui das articulações, que é o acúmulo do ácido úrico, que dói bastante, e também podem surgir essas manchas, né? Como é que eu posso dizer? Esse aspecto nos pés, nas mãos, inclusive esses carocinhos, os depósitos vão crescendo e ficando desta forma. A gente também pode fazer outro exame, que vai ser a depuração ou clearance de creatinina, talvez você já tenha ouvido falar, que é para avaliar essa função renal. Então, tem uma continha que a gente faz, na verdade, com os valores da creatinina urinária, com o volume urinário e o tempo de coleta, e também com a creatinina plasmática, que seria o resultado do exame de sangue, e aí o resultado teria que estar em valores normais entre 80 a 120, para que não esteja, né, alteração dessa função renal. Já a microalbuminúria a gente precisa observar, né, que a taxa normal de excreção de albumina ela tem que ser menor que 200 mg por dia. Se tiver a presença de albumina na urina em amostra da urina de 24 horas, nos valores de 30 a 300 mg por dia, já pode ser um marcador precoce de lesão glomerular, que é justamente nos glomérulos que está lá no rim. E está muito relacionado também com o paciente que tem diabetes e hipertensão. Pacientes que têm diabetes e hipertensão, a gente tem que sempre estar solicitando exames para avaliar a função renal, porque eles têm uma predisposição muito maior para desenvolver insuficiência renal crônica. Então, é nossa obrigação cuidar, né, e avaliar esta função sempre. Nessa tabela aqui embaixo tem os valores de referência para que vocês possam se basear. A gente tem as condições de normoalbuminúria, microalbuminúria e de macroalbuminúria. Para a gente saber como é que está esse controle eletrolítico, né, esse equilíbrio eletrolítico no nosso corpo, o que é que a gente pode solicitar? O cálcio,
98% desse cálcio está nos ossos e nos dentes, 2% está lá no fluido extracelular e também em outros tecidos, especialmente no músculo esquelético. Ele também vai servir para avaliar a função renal, é responsável por ativar a vitamina D, ele ativa a vitamina D lá no fígado e no rim. Os valores de referência de cálcio total ficam aí entre 8,2 e 10,2. A gente pode solicitar o sódio porque ele regula o volume e a pressão sanguínea, afeta o mecanismo ácido básico, e o cloreto, que vai regular o volume e a pressão sanguínea, que também vai afetar esse mecanismo ácido básico. Então são aí os minerais, né, que a gente pode estar solicitando e em acompanhamento desses pacientes renais. Assim como o potássio, assim também como para pacientes que têm pressão alta, certo? O potássio, que é o cátion de maior concentração nos líquidos intracelulares, os valores de referência vão variar entre recém-nascidos e adultos. Quando ele está elevado, está relacionado com a hiperpotassemia, né, quando tem mais potássio do que deveria. Oligúria, anúria, que está lá relacionado com xixi, essa diminuição do fluxo. Choque, desidratação, catabolismo celular, cetoacidose diabética, insuficiência renal ou hipertireoidismo e outras condições. Quando esse potássio está reduzido, está relacionado, né, que seria na verdade a hipopotassemia, como a gente chama, relacionado com colites ulcerativas, com fístulas no intestino, com nefrites, fibrose cística, com drogas, uso de diuréticos e testosterona e outros medicamentos. E também está relacionado com casos de queimaduras extensas. Então, vocês podem sempre estar associando para saber o que é que pode estar acontecendo com esse paciente. Quais são as consequências? Se a gente tem a hipercalemia, vai reduzir a condição elétrica e da potência da contração do miocárdio, e isso pode levar a uma parada cardíaca. Já a hipocalemia está relacionado com a paralisia da musculatura lisa, lá no íleo e na bexiga, da musculatura estriada, gerando uma paralisia flácida dos músculos esqueléticos e na musculatura cardíaca. Vou só beber uma água aqui rapidinho, gente. Vou dar uma pausa e volto. Bom, resumindo, perdão. Voltando, né? Então, o que é que pode ser de consequência da hipercalemia e da hipocalemia? A dinamia, que são dores musculares muito fortes, fraquezas, arritmias cardíacas, morte súbita, pode ser também um quadro de poliúria, queda da filtração glomerular. Então, essa questão do potássio alto ou baixo pode estar relacionado com todas essas consequências. Temos também os valores desejáveis de colesterol total e frações voltados para as doenças renais crônicas. Então, além de avaliar a função renal em paciente que tem problema de insuficiência renal, a gente também vai precisar observar essa questão do colesterol. Os valores não vão mudar tanto do que a gente falou anteriormente. O LDL ele deve ficar aqui entre 100, e se o paciente ele for diabético e tiver doença renal crônica, aí a gente tem que ficar entre 70, né? Menor que 70. O colesterol não HDL menor que 130 e os triglicérides menor que 200. Eu prefiro trabalhar com triglicérides menor que 150, certo? Porém, aqui, ó, pacientes que em diálise, eles não devem ter colesterol total menor que 150. Então, isso aqui vocês também precisam se atentar e ter sempre esse material próximo a vocês para poder usar como referência nessas horas, quando for alguma novidade. Para prescrever proteína para esses pacientes, né? Se a taxa de filtração glomerular tiver maior que 70, que é outro exame que a gente deve solicitar para acompanhar. Se o paciente já é acompanhado lá pelo nefrologista, ele já vai trazer todos os exames certinho, que faz com rotina. Então, se essa taxa de filtração glomerular tiver maior que 70, a gente já pode ofertar de 0,8 até 1, que seria uma normoproteica, né? Se a taxa de filtração glomerular estiver de 70 a 30, a gente já vai ofertar 0,6 grama por quilo de peso ao dia, e tem que ser pelo menos 50% de proteína de alto valor biológico. Se a taxa de filtração glomerular estiver menor que 30, aí a gente também vai poder ofertar de 0,6
gramas por quilo de peso ao dia, também com 50% de proteína de alto valor biológico, ou 0,3 com a suplementação, né, de alguns aminoácidos essenciais. Essa questão da proteína no paciente renal, ela precisa ser bem avaliada e bem prescrita de forma correta para a gente não causar mais dano para esse rim, certo? Se o paciente tiver doença renal crônica e diabetes, a gente pode ofertar 0,8 gramas por quilo de peso ao dia com pelo menos 50% de proteína de alto valor biológico. Uma observação: a restrição com 0,6 gramas por quilo de peso por dia de proteína pode ser substituída por 0,75 para pacientes que tenham dificuldade em aderir à restrição, porque é uma dieta bem restrita mesmo de proteína, né? Bom, temos alguns critérios aqui para diagnóstico. Vocês podem estar sempre olhando os valores com os parâmetros laboratoriais aqui, né, para saber se tem desnutrição energético-proteica, que são os exames voltados também para essa síntese de proteína, como a gente falou. Por exemplo, a albumina sérica. Aí a gente tem também a pré-albumina e tem o colesterol. Então, vão sempre observando aqui os valores de referência para saber se tem esse risco de desnutrição ou não. Tem que ver também a questão do peso e da gordura corporal, a questão da massa muscular, se tem essa redução, né, quanto que de porcentagem está perdendo, circunferência do braço e também a relação do consumo alimentar. Então, vocês podem estar olhando com mais detalhadamente e com calma esse quadro para diagnosticar desnutrição energético-proteica. Temos aqui outra tabelinha, onde vai mostrar os exames, os valores desejáveis e o que pode significar. Não vou falar de novo porque a gente já falou, mas aí vocês estão sempre dando uma olhadinha. E temos também a uroanálise, que é para observar a urina, né? Então, com esse exame a gente pode saber o aspecto, a cor, o pH, a densidade, o volume. E aí a gente tem os sedimentos, que são os cilindros, que está relacionado com degradação proteica. Aí a gente também tem os leucócitos, tem as hemácias, que estão muito relacionadas com lesões inflamatórias, infecciosas ou traumáticas. Então, caso haja presença de hemácias nessa urina, né, pode estar relacionado com essas condições. Se tem cristais, pode ter relação com os distúrbios físico-químicos. Se tem muco, está relacionado com inflamação. E aí, se tem bactéria, normalmente a gente precisa pedir uma cultura para saber qual. Na verdade, a gente não pede cultura, certo? É de competência médica, como eu já falei para vocês. Mas é o que vai identificar qual é o tipo de bactéria, qual é o agente que está causando essa infecção. E aí a gente tem aqui, nessa uroanálise, quando os elementos estão anormais. Se tem presença de hemoglobina, pode estar relacionado com anemia hemolítica, com queimaduras graves, com infecção, exercício intenso. A albumina pode estar relacionada com lesão no rim, né, ou síndrome nefrótica. Se tem glicose, é porque tem excesso de glicose sérica no sangue, então pode ser uma condição de diabetes, por exemplo. Se possui bilirrubina, é porque essa bilirrubina está em excesso também. Pode ser caso de hepatite, de cirrose, de obstrução da bile. Se tem urobilogênio e urobilina, está relacionado com processos hemolíticos, com disfunções hepáticas e também com porfinúria. E se tiver ureia, creatinina e ácido úrico, é porque também está em excesso na corrente sanguínea. E a bilirrubina, porque está em excesso a bilirrubina conjugada sérica. Aqui é só um exemplo de um exame de urina. Vocês podem estar observando, todo mundo acho que já fez, já viu como é que faz, e a gente precisa saber interpretar. Então, até o próprio exame de urina, ele pode dizer muita coisa pra gente, inclusive desnutrição, inflamações, infecções, problemas renais, enfim, tudo isso está relacionado com um exame super simples. Para medir a inflamação, a gente tem o exame de creatinoquinase, que é chamado também de CK, que é uma enzima de origem essencialmente muscular, que está relacionado com os músculos esqueléticos, também com o músculo do miocárdio e com o cérebro.
Ele aumenta 4 a 6 horas após episódios agudos e pode atingir um pico em até 36 horas. Vai retornar ao normal em aproximadamente 5 dias. Os valores de referência vão variar aí para homens de até 183 e para mulheres até 165. E aí a gente tem também a creatinoquinase, eu tô falando da mesma ainda, porque tem uma outra. E em casos aumentados, está relacionado com infarto agudo do miocárdio, então é um exame que pede muito quando tem risco cardiovascular. Lesões na musculatura cardíaca também, ou esquelética, após pós-operatório de cirurgia cardíaca, em casos de acidente vascular encefálico, fisioterapia, no hipotireoidismo, também com doenças infecciosas, convulsões generalizadas, em câncer de próstata, de vesícula e trato gastrointestinal. E aí a gente tem aqui a CKMB, que é a creatinoquinase, que está muito relacionado com essa injúria do miocárdio, e também temos na verdade, gente, é porque eu tô confundindo, porque tem outra. Mas ela vai ser encontrada exclusivamente na musculatura do miocárdio. O nível da CKMB começa a se elevar 3 a 6 horas antes do início. Isso aqui, na verdade, foi o que eu já falei pra vocês. É a mesma. E o PCR, ele é um indicador inflamatório também, é produzido por estímulo da interleucina 6 e o seu nível é inversamente proporcional à síntese do óxido nítrico. Está relacionado também com risco de acidentes cardiovasculares. Quando a proteína C reativa ela dá alta, está muito associado com ataques cardíacos e com derrames cerebrais, mesmo em indivíduos com LDL baixo. Quanto mais altos tiverem os níveis, maior a probabilidade de doença arterial coronariana e de AVC. Pessoas que tenham LDL e proteína C reativa elevados vão apresentar também um risco de 6 a 9 vezes maior de ter esses acidentes cardiovasculares. E as concentrações de proteína C reativa no sangue vão ser coerentes com os demais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Então é um ótimo marcador inflamatório também para a gente estar solicitando. E a gente tem o parasitológico de fezes, que vai pesquisar a presença de vermes e parasitas no nosso organismo. É utilizado para poder identificar diversas infestações parasitárias, como ovos, larvas de helminto e cistos de protozoários. Como é que a gente vai analisar essas fezes? Vai observar a coloração. Se as fezes estiverem vermelhas, pode ser que haja presença de sangue, de cereais vermelhos, caso tenha comido, tenha se alimentado disso. Suco de tomate, beterraba, corante e alguns medicamentos. Então, a coloração das fezes vai ser muito relacionada também com o que você ingere. Mas precisa observar direitinho para saber que pode ser, por exemplo, a presença de sangue. Se tiver aquelas fezes mais negras, pode ser também presença de sangue no estômago, uma hemorragia, ou se tiver utilizando suplementação de ferro ou comendo ferro em excesso. Se ele sair verde, pode também ter relação com ingestão de ferro, ou se comeu algum vegetal verde, como espinafre, por exemplo. Em bebês pode ser por conta do leite materno e também questões de diarreia, está muito relacionado. Se essas fezes estiverem brancas, amareladas, aí pode ser relação com o hidróxido de alumínio, com o uso de antiácidos, ou excesso de leite, ou também casos de hepatite. A gente vai precisar observar e saber da consistência. Se ela estiver mais aquosa, está relacionado com quadros de diarreia. Se estiver muito dura, está relacionado com obstipação. E em forma de fibra, está relacionado com estenoses. Temos também o teste de sangue oculto nas fezes, e a gente precisa de um preparo, precisa orientar o paciente direitinho para realizar esse exame, que é não comer carne vermelha, também frango nem peixe, não comer verdura e fruta crua, não tomar vitamina C, aspirina ou nenhum anti-inflamatório não esteroidal, não utilizar fio dental na higiene bucal, não praticar sexo oral, não efetuar a coleta durante o período de menstruação e informar se é portador de hemorroidas. Então, para a gente saber se tem esse sangue oculto nas fezes, precisa dessas orientações.
E aí a gente também tem o coprológico funcional, que é um exame para analisar bactérias do material fecal, sendo empregável para investigação de processos infecciosos com envolvimento no intestino. Os estudos das funções digestivas do trato gastrointestinal e das glândulas digestivas anexas é permitido para diagnosticar síndromes coprológicas. Então pode ter relação aí com insuficiência gástrica, com insuficiência pancreática ou da bile, hipersecreção da bile, desvio de microbiota bacteriana, síndrome do ilho e do seco, constipação, colites, alterações no trato intestinal. Então é onde a gente vai entrar com a nutrição para tratar e melhorar esse intestino do nosso paciente, né? E esse que a gente não vai tratar a bactéria, mas vai melhorar essa função desse intestino dele. Aí, pra gente analisar esse coprológico, tem a análise física, que vai observar a quantidade, consistência e forma, a cor e o odor, se tem sangue, se tem muco. A análise macroscópica vai observar se tem areia intestinal, se tem cálculos e corpos estranhos, se tem detritos vegetais, se tem fibras musculares, se tem gordura, se tem tecido conjuntivo. A análise química vai observar se tem albumina dissolvida, se tem gordura, se tem mucina e muco, vai observar o pH, se tem pigmento biliar e se tem substâncias redutoras. Cortou aqui. A gente vai também saber se tem os ácidos examinados e os ácidos orgânicos totais ou ácidos de fermentação. Isso aqui é só uma imagem para vocês saberem como isso é muito utilizado e deve ser utilizado nas anamneses e mostrado para o paciente dizer como é que está sendo o tipo de fezes dele. E aí a gente tem do lado explicando, né? Se estiver entre tipo 1 e tipo 2, é muito comum em paciente que tem tendência à constipação. Então as fezes normalmente estão mais endurecidas, o trânsito intestinal é lento. Se tiver aí na forma de salsicha, que são as do tipo 3 e tipo 4, o trânsito intestinal normalmente está bem regulado, as fezes são brandas e é o ideal. Já se tiver bem amolecido, em pedaços ou então bem aquosa, como aí nos tipos de 5 a 7, o trânsito intestinal já está muito rápido, então está relacionado com diarreia. Isso é muito interessante vocês perguntarem para o paciente. Preciso ter uma atenção quando há presença de amido ou de ácido graxo. A gente precisa confrontar a possibilidade de uma insuficiência pancreática. Se tiver presença de fibras não digeridas ou de fibras musculares, a gente vai precisar avaliar o uso do bloqueador da bomba ácida de hipocloridria, para a gente saber se está acontecendo essas situações. E se tiver presença de macrófagos, avaliar se está tendo uso de alérgenos e se está desencadeando algum processo inflamatório. Quais são as vantagens? Vai avaliar a intolerância digestiva, vai favorecer identificar enzimas envolvidas na má digestão e vai favorecer também avaliar a inflamação intestinal, que seria uma desbiose também, e a gente traçar a melhor conduta possível.